Olá moçada, muito boa tarde. Aqui professor Fernando Castelo Branco para esse nosso encontro nessa tarde, para conversar com você que está se preparando aí para o concurso nacional unificado sobre a institucionalização dos direitos humanos. Olha, esse é um tema chave dentro do edital, tá certo? Isso porque naquela parte relativa a políticas públicas comum a diversos blocos do concurso nacional unificado, você tem uma parte mais geral, que é sobre o conceito de políticas públicas, os tipos, os ciclos, e depois o edital vai afunilando para os direitos humanos. E a institucionalização das políticas públicas de direitos humanos é o que prepara essa segunda etapa, esse segundo momento do edital, em que a discussão vai se centrar em direitos humanos. Então, isso aqui é um tema intermediário entre aquilo que eu chamo de uma introdução
sobre a parte mais geral de políticas públicas, o seu conceito, os seus tipos, os seus ciclos, e uma segunda parte, que é a parte sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos e as partes dos temas mais específicos de proteção e promoção de direitos de grupos vulnerabilizados. Nós estamos então naquele meio de caminho para fazer a ligação, para fazer a ponte entre as políticas públicas e o tema dos direitos humanos no edital do Concurso Nacional Unificado. É sobre isso, então, que nós vamos conversar na tarde de hoje, gente. E eu quero começar essa nossa conversa de hoje tratando de uma notícia que foi publicada pela Agência Brasil, em que o ministro de Direitos Humanos, ele trata desse tema da institucionalização. Acompanhe comigo a reportagem, olha aí, ela foi publicada em 23 de março de 2023 e nela se dizia que a política de direitos humanos no Brasil deve ser institucionalizada. Atenção para esse trecho, hein? Deixando de estar vinculada apenas a um ministério, né? A apenas um ministério, e passando a ser considerada temática de Estado, não apenas de um governo. A defesa foi feita pelo ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, no terceiro Fórum Mundial de Direitos Humanos de 2023, em Buenos Aires. Essa ação é o que eu chamo de institucionalização da política de direitos humanos, ou seja, envolver todos os outros ministérios e áreas do governo na promoção de direitos humanos, fazendo com que o nosso ministério seja um polo irradiador das políticas coordenadas e de todo o planejamento sobre a política de Estado, disse Silvio Almeida. Tem mais ainda sobre essa mesma reportagem na mesma ocasião, olha aí, ó. Segundo o ministro, uma política institucional de direitos humanos preveniria ameaças de qualquer governo que ocupa o poder contra a elevação dos valores humanitários em defesa da vida, da fraternidade, do sentimento de paz entre os povos. Almeida reiterou que os direitos humanos vão além de um mero julgamento moral, muitas vezes propagador da indignidade humana. Na avaliação de Almeida, o retrocesso no Brasil nos últimos 4 anos só não foi maior por causa da estabilidade dos servidores públicos. Segundo o ministro, foram servidores competentes e políticas públicas enraizadas que impediram um colapso maior dos direitos dos povos indígenas e das políticas de saúde pública. Para exemplificar o que estou colocando, nós tivemos, mesmo durante o governo anterior, algumas políticas públicas essenciais salvas porque tínhamos um corpo burocrático estável. Tínhamos servidores de carreira no Ministério da Saúde que salvaram a saúde no Brasil. Com toda a tragédia, tínhamos servidores no Brasil que impediram que o genocídio dos povos indígenas, por exemplo, fosse maior, disse o ministro, então, naquela ocasião. Calma, certo? Calma aqui. Eu não quero saber qual é a sua opinião sobre a fala do ministro. Eu não quero saber se você concorda ou discorda da avaliação que ele faz sobre o que ele se refere como o governo anterior, colapso nas políticas públicas, genocídio. Eu não quero, realmente não me interessa a sua opinião sobre isso, certo? Eu quero tirar da fala do ministro características específicas sobre o que é um processo de institucionalização de políticas públicas. E no caso específico aqui em questão, de uma política pública de direitos humanos. Então vamos analisar por partes o que diz a reportagem e dentro da reportagem a fala do ministro. Volta comigo então aqui para esse primeiro trecho em que se diz que a política de direitos humanos deve ser institucionalizada. Olha aqui, ó, deixando... Opa! Caneta. Agora sim. Deixando de estar vinculada
certo não, essa daqui. Deixando de estar vinculada a apenas um ministério. Isso aqui é uma primeira característica que eu quero destacar com você. Uma caneta está ruim, eu vou usar o marca-texto, porque aí eu consigo marcar com o dedo, certo? Está aqui. Institucionalização, associa aqui, ó, deixando de estar vinculada a apenas um ministério. Isso é uma característica importante porque a transversalidade de uma política pública fala também sobre o seu enraizamento. Veja, é muito mais difícil você deixar de dar continuidade a uma política pública quando a sua efetivação, quando o seu planejamento, a sua execução, a sua avaliação, ela é interinstitucional. Ela está transversalizada. Então isso de fazer com que um determinado ministério seja um polo coordenador de políticas que, na verdade, têm o envolvimento de um conjunto de entidades, de órgãos dentro da estrutura do governo, é um primeiro passo, é uma primeira característica da institucionalização da política. Institucionalizar, transformar aquela ação de Estado a partir das suas instituições. Fazer com que instituições, no plural, instituições incorporem aquela ação de Estado. Por isso, esse é um trecho inicial que eu quero destacar com você. Veja, essa transversalidade, essa interinstitucionalidade da política pública faz com que ela passe a ser considerada como política de Estado e não como política de governo. Bom, numa ocasião anterior, nós tivemos aqui oportunidade de discutir isso, né? E foi logo quando a gente tratou do conceito de uma política pública. Veja, uma coisa é uma ação de governo. As ações de governo, elas se caracterizam por serem transitórias, por serem efêmeras no tempo da administração pública. Uma ação de Estado, ela independe do governo. E aí preste atenção porque isso é muito importante em se tratando da institucionalização de política de direitos humanos especificamente. Porque esta temática dos direitos humanos é parte daqueles compromissos éticos da Constituição. É parte dos objetivos fundamentais do Estado Nacional Brasileiro, independente do governo que assuma e da matriz ideológica deste governo. Um governo pode ser de direita, de centro, de esquerda, mas este governo não pode escolher politicamente não implementar direitos e garantias fundamentais. Direitos e garantias da dignidade humana. Porque se ele faz isso, seja ele de direita, de centro ou de esquerda, ele fere o texto da Constituição. E claro, toda a institucionalidade está submetida à Constituição, à supremacia da Constituição. A dignidade da pessoa humana é fundamento do Estado. Os direitos e garantias da dignidade humana são um compromisso ético irrenunciável. Por esta razão, institucionalizar passa por transformar aquela política não em uma ação do governo A, B ou C, mas de dar estabilidade àquela ação governamental, fazendo com que ela ultrapasse mandatos governamentais, se transformando efetivamente em uma ação de Estado e não em uma ação de governo. Olha, essa continuidade, essa estabilidade, ela é revelada na fala do ministro sempre que ele diz, olha, o retrocesso não foi maior, o colapso não foi maior nas políticas públicas de direitos humanos por causa da estabilidade dos servidores públicos. Pronto. Isso, essa estabilidade dos servidores públicos
é o que nas transições de governo garante continuidade, garante permanência de uma política pública quando ela se institucionaliza. Se ela não se institucionaliza, acabou o governo, acabou aquela política pública, entende? No caso das políticas públicas de direitos humanos, como elas não são uma opção de governo, são um compromisso ético constitucional, não se pode abrir mão desse tipo de política pública, não se pode deixar de dar continuidade, de dar estabilidade, de dar permanência a essa política pública. Pronto, está aqui na fala do ministro, essa estabilidade dos servidores, os servidores organizados em carreira, tudo isso é o que salvou políticas públicas, é o que impediu o colapso de políticas públicas e etc, né? Pronto, tá aqui. Ainda assim, olha só, essa ação é o que eu chamo de institucionalização da política de direitos humanos, ou seja, envolver todos os outros ministérios, todas as outras áreas do governo na promoção de direitos humanos. Fernando, aqui não há um exagero, não? Veja, envolver ministérios, envolver outras áreas do governo, ok, mas todas. Veja, a fala do ministro é meio absoluta, né? Envolver todos os outros ministérios, envolver todas as áreas do governo na promoção de direitos humanos, institucionalizar uma política pública de direitos humanos, precisa mesmo disso? Vou te dizer que sim, tá? Precisa. Sabe por quê? Porque me aponte qual é o ministério, qual é o órgão, qual é a área do governo que não tenha por finalidade a promoção e a defesa de direitos que são assegurados pela Constituição. Me diga qual é a área do governo, me diga qual é o ministério, me diga qual é o órgão que está desobrigado de perseguir aqueles objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estabelecido no artigo 3º da Constituição, não é de um plano de governo, o artigo 3º da Constituição. Logo, a política de direitos humanos, a promoção e a defesa da dignidade humana é aquilo que orienta todo o governo. Todo o governo. Por esta razão, a transversalidade, a interinstitucionalidade das políticas de direitos humanos. Bom, moçada, com base então nessa reportagem da Agência Brasil, olha só aqui aquilo que nós estamos pontuando como sendo uma característica geral da institucionalização da política de direitos humanos. É a continuidade. Institucionalização tem como objetivo garantir continuidade de uma política pública. Garantir que uma mudança no governo não signifique a interrupção de uma política pública, não signifique uma mudança fundamental nas suas diretrizes, nos seus eixos estruturantes. Veja, é óbvio que quando muda o governo, muda a forma como você implementa políticas públicas. A gente já estudou aqui o ciclo das políticas públicas e há, dentro deste ciclo, uma fase que a gente chama de agendamento. O governo escolhe prioridades, escolhe pautas que são as prioritárias nas ações governamentais. Essas pautas, esse agendamento, ele não é o mesmo de governo para governo, certo? De orientação ideológica para outra orientação ideológica. É evidente que isso muda. Então entenda, mudança no ritmo, mudança na velocidade, mudança na forma de execução de uma política pública, no financiamento de uma política pública, gente, isso acontece. Agora, o que não pode acontecer, sob prejuízo da continuidade da política pública, é a sua interrupção, pura e simplesmente, é uma mudança radical no seu objetivo, uma mudança radical nos seus eixos estruturantes. Pronto.
Institucionalizar significa garantir estabilidade, permanência, continuidade da política pública. Assim, devem ser institucionalizadas aquelas políticas públicas relativas a intervenções permanentes do Estado. Isso aqui, olha, vamos relembrar, tipologia das políticas públicas. Me diga uma coisa, toda e qualquer política pública deve necessariamente ser permanente? Não. É evidente que eu posso ter uma política pública, eu posso ter uma ação governamental que é emergencial, para atender a uma demanda específica e temporária, transitória. É evidente que, nesse caso, o grau de institucionalização dessa ação governamental é mais superficial do que o grau de institucionalização de uma política de Estado que é de longo prazo, uma política de Estado que é permanente. Então, muito cuidado, porque toda ação governamental ela é praticada por uma instituição. E sob esse ponto de vista, falar de institucionalizar uma política pública é um absurdo lógico, porque não há política pública que não seja aplicada, planejada, executada por uma instituição, por um órgão, por uma entidade. Toda política pública está institucionalizada neste aspecto, tudo bem? Agora, quando a gente fala de institucionalizar uma política pública, quando o edital do seu concurso traz esse tema, ele obviamente está se referindo a algo mais profundo. Ele obviamente está se referindo a um enraizamento de uma política pública ao ponto tal de lhe garantir permanência, estabilidade, continuidade. Então, que política pública sob este aspecto é institucionalizada? Aquelas que correspondem a ações, a intervenções permanentes de Estado. Aquelas que não possuem um prazo determinado para acabar, né? As que estão relacionadas a atividades de defesa e promoção de direitos, porque é a razão de ser do Estado, proteger e promover os direitos da dignidade humana. Bom, como é o caso, então, das políticas públicas de direitos humanos. Fechado? Isso é a institucionalização. É essa a política pública que se institucionaliza. E aí, gente, com base nisso, eu estou separando aí para você algumas etapas, algumas, vamos lá, fases, algumas características desse processo de institucionalização. De novo, assim como quando a gente estudou os ciclos das políticas públicas, essas fases, essas características ou essas etapas da institucionalização, elas não necessariamente obedecem a uma sequência, tá? Elas podem, algumas delas, claro, vão ter precedência sobre outras, mas algumas podem se sobrepor, algumas podem inverter posições, mas não dá para tratar de institucionalizar uma política pública sem enfrentar esses temas, como, por exemplo, a normatização da política pública. A política pública tem que parar numa norma jurídica. Sabe por quê? Porque a norma jurídica tem como característica a força, o poder, força normativa. Sabe o que é a força normativa? A força normativa é a capacidade de obrigar. É a capacidade de prescrever uma conduta, de determinar que se faça algo ou que não se faça algo, ou facultar o exercício de uma determinada liberdade, seja para o indivíduo, seja uma liberdade de escolha para a administração pública. Portanto, uma primeira etapa fundamental na institucionalização de toda e qualquer política pública, e em especial nas políticas públicas de direitos humanos, é colocar isso na lei, é colocar isso numa norma jurídica.
e colocar isso num texto que tenha a força de obrigar, a força de prescrever condutas positivas, né? Obrigações, condutas negativas, proibições. Sem normatizar, sem legislar sobre a matéria, não tem como institucionalizar, não tem como garantir estabilidade, não tem como garantir permanência para a política pública. Então, tá aí para você uma primeira etapa, que é a da institucionalização, a normatização, a legislação. A institucionalização das políticas de direitos humanos começa com a promulgação de leis, de normas que garantam o respeito aos direitos fundamentais em todas as áreas da vida social, política e econômica. Olha aqui, ó, garantam o respeito aos direitos fundamentais em todas as áreas da vida social, política e econômica. Mais uma vez aqui você está vendo o tema da transversalidade, né? Isso pode incluir não só leis internas, viu? Mas também a ratificação de tratados internacionais de direitos humanos e a incorporação de suas disposições na legislação nacional. Bem como, claro, a criação de órgãos específicos, órgãos que vão monitorar, que vão garantir o cumprimento destas leis. Sobre essa segunda característica, que é normatização, por isso eu disse que elas estão sobrepostas, que elas correm em paralelo, porque a norma ela vai criar não só a obrigação para o poder público, o dever de fazer ou de não fazer para o poder público, mas ele cria também a estrutura, ele cria também o órgão, ele cria também a instituição encarregada do exercício daquela obrigação relacionada à política pública. É por esta razão que normatizar, que legislar sobre direitos humanos, significa, a um tempo, estabelecer uma norma jurídica que garanta o respeito aos direitos e garantias fundamentais, mas também, através de uma norma jurídica, criar a estrutura encarregada desta garantia, a estrutura encarregada dessa promoção e defesa. Bom, essa norma jurídica pode ser de direito interno ou de direito internacional. Quando o Brasil se submete a um tratado, um ato, uma convenção internacional, ele precisa internalizar essa norma jurídica que é de direito público internacional. Precisa fazer com que ela pertença ao ordenamento jurídico pátrio, ao ordenamento jurídico nacional. E veja, a nossa própria Constituição abre essa janela. A nossa própria Constituição, ela expressamente diz que aquele rol de direitos, aquele rol de garantias que ela estabelece ao longo do seu texto, não é um rol taxativo, um rol uno. A própria Constituição da República Federativa do Brasil reconhece que existem sim direitos, garantias da dignidade humana que estão escritos fora da Constituição, que são consequência de tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. A Constituição vai mais longe, gente. A Constituição chega mesmo a dizer que existem direitos e garantias que nem sequer estão escritos, mas que ela reconhece como tal, que ela reconhece a existência, a validade desses direitos e dessas garantias, porque são uma consequência lógica, porque são uma consequência óbvia daquilo que está escrito na Constituição. Bom, vamos ver aí o texto, ó. O texto é esse que eu estou projetando aí para você, do parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição. Dá uma olhada no texto, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros,
serão equivalentes a emendas constitucionais. E aqui, repara, eu estou falando especificamente sobre Tratado de Direitos Humanos. No parágrafo anterior, no parágrafo 2º, a Constituição reconhece direitos e garantias expressos em tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Muito bem, aí chega então a hora em que a Constituição diz que se esse tratado sobre direitos humanos for aprovado pelo Congresso Nacional, olha aí o processo de internalização, for aprovado pelo Congresso Nacional, do mesmo jeitinho que o Congresso Nacional aprova uma emenda à Constituição, então aquele tratado passa a ser equivalente a uma emenda constitucional. Veja, eu não disse que ele será uma emenda constitucional. Eu disse que ele será equivalente, tá aqui, ó, equivalente à emenda constitucional. Preste atenção agora no que eu vou te dizer, tá? O Brasil é signatário de um sem número de tratados sobre direitos humanos. Agora, nem todos eles foram aprovados pelo Congresso Nacional com esse rito. Nem todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, foram aprovados no Congresso Nacional com 2 votações em cada casa, aprovados por uma maioria qualificada de 3/5 dos votos em cada uma dessas votações. Então, nem todos os tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil é parte, são equivalentes a emendas constitucionais. Vou te dizer um detalhe. A regra, inclusive, é que tratados de direitos humanos no Brasil, eles não sejam equivalentes a uma emenda constitucional. A esmagadora maioria deles não é equivalente a uma emenda constitucional. A preço de hoje, a preço do momento em que eu estou conversando aqui com você, existem apenas esses 3 tratados internacionais incorporados à nossa ordem jurídica com um status equivalente a de uma emenda ao texto constitucional. Eu estou falando da Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a Convenção de Nova York, internalizada pelo Decreto 6.949, tá aí, é o primeiro deles. Depois, o Tratado de Facilitação ao Acesso de Obras Públicas a Pessoas Cegas com Deficiência Visual ou outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso, que é o Tratado de Marrakech, que foi internalizado pelo Decreto 9.522. E, por fim, o mais recente deles, que é de 2022, a sua internalização, é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Esta convenção, que é a Convenção da Guatemala, foi internalizada pelo decreto de número 10.932. Pronto, preste atenção, esses que você está vendo aí projetados são os 3 únicos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico nacional, incorporados aqui, ó, neste processo de normatização da política pública de direitos humanos, com o status de, com a equivalência de uma emenda à Constituição. Todos os outros possuem um status que é supra-legal, estão acima das leis, mas abaixo da Constituição. Para fechar essa parte relativa aos tratados internacionais, claro, eu preciso mencionar com você o decreto de número 678, que é lá de 1992. Porque esse decreto é o decreto que internaliza
o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica, gente, é nada mais, nada menos do que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então é claro que no processo de institucionalização de política pública de direitos humanos, normatizar, internalizar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos é um passo fundamental. Tá aí, ó, no Brasil, 2 marcos temporais no processo de integração do país ao sistema interamericano devem ser mencionados. Está aqui um primeiro deles em 1992, que é a incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro através desse decreto que eu estou mostrando aí para vocês. E a outra é 1998, quando houve, então, o reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do Decreto Legislativo 89 de 1998. Então tá aí, ó, o tratado, você tá vendo, é de 1969, mas o seu processo de normatização como uma política pública, institucionalização como uma política pública no Brasil, embora tenha ele sido assinado em 1969, vai ter 2 marcos nos anos 90. Gente, é quase 30 anos depois. Tá aí 1992 e 1998. Ele fica, então, plenamente integrado à nossa ordem jurídica. Não com o status de emenda à Constituição. Com o status de emenda à Constituição, só esses 3 aí. O Pacto de São José da Costa Rica está normatizado, está internalizado, mas com status supra-legal. E por falar em leis, aí eu estou destacando aqui com você alguns decretos importantes dessa normatização dos direitos humanos. Acompanha comigo o raciocínio. 92, o Brasil internaliza a Convenção Americana de Direitos Humanos. 98, reconhece a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Muito bem, em 96, olha, entre um e outro, em 96, mas dentro desse contexto de normatizar a política pública de direitos humanos, as obrigações do Estado brasileiro sobre direitos humanos, vai surgir, então, o nosso primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Está aí na tela para você, o PNDH, Programa Nacional de Direitos Humanos, a sua primeira versão em 1996. Uma segunda versão do plano vai surgir em 2002. Tá aqui, ó, o Decreto 1904 é o que institui o Programa de Direitos Humanos, e depois, em 2002, o Decreto 4.229, tá aí, é essa a norma jurídica que dispõe sobre o PNDH 2, que é uma atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos, né? O programa foi instituído em 96, aquele decreto de 96, o decreto 1904, ele é revogado pelo decreto 4.229, que estabelece, então, a segunda versão do plano. E, por fim, em dezembro de 2009, nós temos a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH 3. Por que o PNDH 3 está destacado aí para você? Está destacado porque essa terceira versão é a versão mais atualizada que nós temos, tá? Então, o Programa Nacional de Direitos Humanos mais atual que nós temos é esse daí, do Decreto 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Vamos entender aqui esse processo de normatização do Programa de Direitos Humanos
Porque isso é um passo fundamental na institucionalização da política pública, tá certo? Dá uma olhada aqui, ó. Enquanto o primeiro PNDH privilegiou os direitos civis e políticos, o segundo avançou na proteção de direitos sociais, econômicos e culturais. Esse avanço, detalhado pelo autor, inclui a proteção de direitos à educação, à saúde, à previdência, assistência social, saúde mental, a proteção aos dependentes químicos, portadores de HIV/AIDS, direito ao trabalho, ao acesso à terra, à moradia, ao meio ambiente saudável, alimentação, cultura, lazer. Outro foco é a inclusão de medidas protetivas dos afrodescendentes através de políticas de ações afirmativas. Isso é o segundo PNDH. O terceiro ampliou o rol de direitos ao incorporar demandas oriundas das conferências ocorridas ao longo da década de 2000. Percebe-se a continuidade, olha aqui, ó, a permanência, a estabilidade e o aprofundamento, o enraizamento da preocupação com direitos civis e sociais. Olha aí, ó, continuidade e aprofundamento. Isso significa características de uma gradual evolução na institucionalização da política pública de direitos humanos no Brasil. A terceira versão enraiza, ela aprofunda, ela aumenta o grau de institucionalização da política pública de direitos humanos, até porque ela consegue envolver setores mais amplos da sociedade civil, o que para o agendamento da política pública, para a sua elaboração, para a sua execução, para a sua fiscalização é fundamental. Quanto mais agentes sociais engajados, quanto mais agentes sociais defensores daquela política pública, que incorporam aquela política pública como sua, bom, tanto melhor, tá certo? Por isso, a grande inovação do plano é essa incorporação de demandas oriundas das conferências, as conferências que envolveram a sociedade civil, tá certo? Bom, continuando aí, ó. A inovação do plano aparece no resguardo das liberdades individuais ao propor união civil de pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção por casais homoafetivos, a efetivação da laicidade do Estado. Opa! Mas é nas feridas abertas pelo regime autoritário, com a proposição da Comissão Nacional da Verdade para investigar as violações de direitos ao longo do regime militar, que o plano suscitou as críticas mais duras de setores tradicionais e setores conservadores da sociedade brasileira. Bom, então, atenção, além desses 3 tratados internacionais que possuem hierarquia de emenda à Constituição, além da Convenção Americana de Direitos Humanos, você tem o Programa Nacional de Direitos Humanos. E tem, é claro, uma legislação interna de proteção de determinados grupos que são vulnerabilizados. E aí eu destaco aqui para você algumas leis importantes nessa fase de legislação, de normatização da política pública de direitos humanos, né? Preste atenção, não se perca. Institucionalizar passa por normatizar, botar na norma, botar na lei. Nós vimos isso com tratados internacionais, nós vimos isso com o Programa Nacional de Direitos Humanos, e eu agora estou destacando para você algumas leis de proteção de grupos sociais específicos. Crianças e adolescentes, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, a Lei 8.069,
que é de 1990, o Estatuto da Pessoa Idosa, que é de 2003, é a Lei 10.741. Em 2006, a Lei 11.340, que é conhecida como a Lei Maria da Penha, né, cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Depois, em 2013, o Estatuto da Juventude, com a Lei 12.852. Por fim, estou destacando com você a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146. Fernando, são só essas as leis relativas a direitos humanos? É claro que não, é claro que não. Mas no processo de institucionalização de política pública de direitos humanos, na fase de normatização, é essa a legislação que eu queria destacar com você. Principalmente, aqueles 3 tratados internacionais equivalentes à emenda constitucional, o Pacto de São José da Costa Rica, Programa Nacional de Direitos Humanos, as suas versões 1, 2 e a terceira, mais atual versão, e claro, essa legislação. Mas principalmente, Programa Nacional de Direitos Humanos e aqueles 3 tratados internacionais. Fechado? Bom, e aí nós chegamos então a uma segunda etapa, que é a da criação de instituições específicas. E aqui, veja, é um daqueles momentos em que eu digo para você que as etapas, que as fases de institucionalização da política pública se sobrepõem. Porque a criação de uma instituição específica se dá como? Diga para mim. Como é que pode ser criado um órgão público? Só pode ser criado um órgão, entidade, através de lei. Logo, a normatização passa também e necessariamente não só pela garantia e pela declaração de um direito fundamental à dignidade humana, mas também passa pela criação de instituições específicas de defesa, de promoção e proteção de direitos humanos. Muitos países estabelecem instituições especializadas em direitos humanos, como ministérios, comissões, ombudsmans, defensorias públicas, com a finalidade de formular as políticas públicas, de promover a educação em direitos humanos, com a finalidade de investigar violações, né? Oferecer proteção, oferecer ajuda, assistência a vítimas. Essas instituições desempenham um papel fundamental na promoção, conscientização de direitos humanos, prevenção de abusos, na responsabilização daqueles que perpetram as violações. Então vamos conhecer parte dessa estrutura, dessa institucionalidade de defesa, promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, a começar, é claro, que o eixo fundamental é o Ministério dos Direitos Humanos. Veja, o Ministério dos Direitos Humanos, ele tem uma estrutura, ele tem um organograma que eu quero apresentar aqui para você como parte desse processo de institucionalização de política pública de direitos humanos. Acompanha comigo o raciocínio. Ministério dos Direitos Humanos sempre existiu? Não, nem sempre existiu. Muito bem. Quando não havia um Ministério de Direitos Humanos, as políticas públicas de direitos humanos, elas já existiam? Elas já existiam. Preste atenção, a política pública de direitos humanos, ela é anterior à existência de um Ministério de Direitos Humanos. Perfeito. Quando havia uma política pública de direitos humanos sem o Ministério, essa política pública estava melhor institucionalizada ou ela tinha uma institucionalização mais débil, mais superficial?
É evidente que mais superficial. A criação do Ministério dos Direitos Humanos é uma etapa fundamental, é uma etapa essencial nessa institucionalização, no aprofundamento, no enraizamento da institucionalização das políticas públicas de direitos humanos. E o Ministério ele não nasce do dia para a noite, não, tá? Vamos voltar para os anos 90, vamos voltar para o período de redemocratização do país. Nos anos 90, o Brasil está ratificando a Convenção Americana de Direitos Humanos, está publicando o seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos e está também criando uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Olha, não é ministério aqui, ó, é uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos vinculada ao Ministério da Justiça. Então, dentro do Ministério da Justiça, você cria uma secretaria para tratar especificamente de direitos humanos. Secretaria Nacional de Direitos Humanos, criada em 1997. Olha lá qual é a data do nosso primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, 96. E aí em 97 você cria a secretaria, exatamente para que a secretaria ela possa articular aquele programa, possa acompanhar a execução daquele programa. Secretaria essa vinculada ao Ministério da Justiça, né? Tá aí. Teve por propósito coordenar ações de execução do Programa Nacional de Direitos Humanos. Como parte da construção das estruturas governamentais, essa iniciativa foi imprescindível para a implementação da política de direitos humanos no Brasil. Opa! Preste atenção. Se essa iniciativa foi imprescindível para a implementação da política de direitos humanos no Brasil, é claro que quando você vai tratar de institucionalização das políticas públicas de direitos humanos, você tem que saber que a criação da Secretaria Nacional em 1997 é um marco, tá? Não pode deixar de considerar isso. Em 99, a Secretaria Nacional foi transformada em Secretaria de Estado. Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. Fernando, que diferença faz? Faz muita diferença, porque esta secretaria agora ela está desvinculada do Ministério da Justiça e está agora subordinada diretamente à Presidência da República. Fora do guarda-chuva do Ministério da Justiça, vinculada como Secretaria de Estado diretamente à Presidência da República, então, o secretário de Estado de Direitos Humanos passa a ter assento nas reuniões ministeriais. Portanto, vamos lá, isso aumenta ou isso diminui a interlocução dos direitos humanos com as outras áreas do governo, com os outros setores, com os outros órgãos, com as outras pastas. Opa! Aumenta, portanto, a transinstitucionalidade, aumenta a transversalidade da política de direitos humanos. Na hora que alguém responsável pela política de direitos humanos tem assento nas reuniões ministeriais, sem vinculação a um ministério, mas com vinculação direta à presidência da República, assim como os outros ministros de Estado. Veja, ainda não é um ministério, mas já é uma evolução, já não é mais apenas uma secretaria dentro de um ministério. Estamos falando de 99. 97, a criação da secretaria vinculada ao Ministério da Justiça. Em 99, a desvinculação do Ministério da Justiça e a criação de uma Secretaria de Estado. E, por fim, em 2015, aí sim, a criação de um ministério.
Aqui nós estamos falando da unificação de várias secretarias que tratam de direitos humanos em uma única pasta, que é a de direitos humanos. Está aí, ó. Em 2015, a pasta dos direitos humanos foi unificada com as secretarias de políticas de promoção da igualdade racial e de políticas para a promoção para as mulheres na reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff, formando então o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Tá aí, foi a medida provisória 696. Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. 2015, a criação do Ministério. Tá aí. E esse é o organograma atual do Ministério, tá? Ministério hoje se chama Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Muito bem, esse ministério tem como ministro o Silvio Almeida, né? Tá aí, Silvio Luiz de Almeida. E nós temos órgãos de assistência direta e imediata ao ministro e órgãos específicos, órgãos singulares, que não sendo as assessorias do ministro, são secretarias. Então tá aqui, você tem, por exemplo, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+. Pronto. Essas são as secretarias, são órgãos específicos e singulares. Além de órgãos colegiados, viu? Que são os conselhos e comitês. Mas vamos já ver esses conselhos e comitês com mais vagar, com mais cuidado. Mas vamos lá, ó. Nesse decreto, olha aí a normatização, criando estrutura, criando órgãos. Tá aqui. Criando colegiados. Então vamos lá. Órgão de assistência direta, órgão de assistência imediata ao ministro. Além, claro, da sua secretaria executiva e da chefia de gabinete, você tem várias assessorias. Assessoria de comunicação social, de assuntos parlamentares e federativos, de assuntos internacionais, de controle interno, de defesa da democracia, da memória e da verdade, assessoria especial de educação e cultura em direitos humanos. Olha aqui, ó, cultura, educação e cultura em direitos humanos. Para que eu quero criar instituições? Desempenham um papel na promoção da conscientização sobre direitos humanos. Então, claro, parte da estrutura da institucionalidade dos direitos humanos tem que estar preocupada com educação e cultura. Uma assessoria de participação social e diversidade, uma ouvidoria, olha aqui, ó, ombudsmans, não é? Uma ouvidoria nacional de direitos humanos, uma corregedoria e, claro, a consultoria jurídica. Pronto, esse é o organograma do atual Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lembrando que ainda há um Ministério da Igualdade Racial, ainda há um Ministério de Povos Indígenas, tá certo? Eu estou destacando aqui para você o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania só como exemplo. Eu não estou aqui esgotando com você toda a estrutura, todos os órgãos responsáveis por promoção e defesa de direitos humanos, não, tá? Longe disso. O que eu quero é discutir com você isso aqui. Discutir que criar instituições específicas é parte do processo de institucionalização de política pública de direitos humanos. E aí estou pegando como exemplo
o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tá aqui, ó, aqueles conselhos todos, né? Que aqui a letra estava bem miudinha. Eu estou ampliando aqui para você um pouco mais para que você possa ver os órgãos colegiados, os conselhos que fazem parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Tá certo? Então tá aqui, ó, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, um grupo de trabalho para apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. E aí, olha, é um grupo de trabalho encarregado de elaborar política pública, né? Apresentar estratégias de combate. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão Nacional para Erradicar Trabalho Escravo, a Comissão de Anistia, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, e o Comitê Intersetorial, olha aqui, ó, de acompanhamento, monitoramento da política nacional para a população em situação de rua. E eu estou destacando esse acompanhamento e monitoramento porque acompanhar e monitorar, avaliar, é parte da institucionalização de uma política pública, mas sobre isso a gente vai falar um pouco mais à frente, tá certo? Então vamos lá, já vimos duas etapas aqui que elas estão meio que sobrepostas, né? Legislação, a normatização da política pública é uma etapa fundamental da sua institucionalização, e a criação de uma estrutura, a criação de órgãos específicos encarregados do exercício daquelas competências. Agora, terceira fase dessa institucionalização é a da integração transversal. Preste muita atenção nisso, porque quanto mais órgãos, quanto mais entidades, quanto mais estruturas de Estado e estruturas mesmo da sociedade civil estiverem envolvidas no planejamento, na execução, na fiscalização de uma política pública, tanto maior é o seu enraizamento, maior é a sua institucionalização. Atenção, nós podemos medir o grau de institucionalização de uma política pública pelo seu grau de integração transversal. Aquela fala inicial do ministro que eu ressaltei aqui com vocês, né? Ó, tá aqui a fala inicial. A política pública de direitos humanos no Brasil deve ser institucionalizada, deixando de estar vinculada a apenas um ministério. Pronto, é disso que nós estamos falando, né? Fazer com que a política pública de direitos humanos ela esteja vinculada a mais de uma estrutura. Transversalidade, integração transversal da política pública. Tanto é que eu mencionei para você, existe um Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, mas existe também um Ministério de Integração de Igualdade Racial, existe um Ministério de Povos Indígenas no Brasil, certo? Não é uma única estrutura, não é um único órgão encarregado da política pública de direitos humanos. Sobre essa integração transversal, veja aí, ó. A institucionalização eficaz das políticas de direitos humanos implica em integrar a perspectiva de direitos humanos em todas as áreas, em todos os níveis de governo. Seja na elaboração, na implementação, na prestação do serviço. Requer abordagem transversal, onde os princípios dos direitos humanos são considerados em todas as etapas do processo de tomada de decisão, em todas as áreas de atuação
do Estado, lembra que tomada de decisão é parte do ciclo da política pública. Então, sempre que há tomada de decisão, eu preciso considerar princípios dos direitos humanos. Se mais agentes em áreas distintas no processo de tomada de decisão tomam em conta esses princípios, tanto maior é o grau de institucionalização da política. Olha, consultando o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, você vai chegar aqui, a esses programas transversais. E aí você tem o Pró-Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos como programas transversais, de integração transversal. Instituído pelo Decreto 10.520 e regulamentado por uma portaria, a portaria número 20, o Programa de Equipagem e Modernização da Infraestrutura dos órgãos, entidades e instâncias colegiadas públicas de promoção e defesa dos direitos humanos, o Pró-Direitos Humanos, visa contribuir para a modernização da infraestrutura, para a ampliação de serviços e integração, fortalecimento de políticas públicas que utilizam espaços, equipamentos de promoção e defesa de direitos da família, crianças, adolescentes e jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população negra, povos e comunidades tradicionais. O programa, o Pró-Direitos Humanos, busca fortalecer conselhos tutelares, conselhos de direitos, espaços e equipamentos públicos de prestação de serviços voltados para a promoção e a defesa de direitos humanos nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Olha a articulação com os diferentes níveis de governo, hein? Por meio da doação de bens móveis necessários a desempenho das funções institucionais. Claro, isso é um passo fundamental na institucionalização da política pública. E o PNEDH, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Está aí, política pública que consolida um projeto de sociedade baseada nos princípios da democracia, da cidadania, da justiça social. E aqui, cuidado, isso aqui é aquele tal compromisso ético estabelecido pela Constituição. Repito, estamos falando de institucionalizar a política pública, transformar a política pública em política de Estado, dar a ela continuidade, permanência. Portanto, não me interessa o governo que entra e que sai. Não me interessa se é de direita, de centro ou de esquerda. Nenhum governo pode desconsiderar o compromisso e a obrigação ética imposta pela Constituição de assegurar a democracia, a cidadania, a justiça social. Porque é isso que está lá no texto da Constituição, numa norma jurídica, caráter obrigatório, certo? Bom, por meio de instrumento da construção de uma cultura de direitos humanos que visa o exercício da solidariedade e do respeito às diversidades. No processo de elaboração desse plano, que teve início em 2003, cuja criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e seu engajamento no trabalho no plano de criação, entre 2004 e 2005, o plano foi amplamente divulgado, debatido com a sociedade. Em 2006 foi publicada a sua versão definitiva, em parceria com a então Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça. 2005, porque não havia ainda um ministério, né? Lembra que o ministério só vai ser criado em 2015. Antes era Secretaria Especial de Direitos Humanos. Foi a Secretaria Especial de Direitos Humanos quem elaborou esse Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Muito bem, a educação, a cultura em direitos humanos é parte da institucionalização. Chegamos então a essa quarta etapa, essa quarta fase da institucionalização, que é criar uma cultura de direitos humanos, criar um engajamento, um envolvimento,
um enraizamento cultural na sociedade brasileira sobre a importância da política de direitos humanos. A importância de formular essa política, de fiscalizar, de implementar essa política, a importância de transformar práticas sociais que violam sistematicamente a dignidade da pessoa humana, né? Bom, e aí está a promoção de direitos exige esforço contínuo de educação e sensibilização da sociedade civil, dos funcionários públicos, dos agentes privados, né? Isso pode envolver a inclusão de temas de direitos humanos nos currículos escolares, programas de formação para funcionários públicos, campanha de conscientização pública e outras iniciativas de educação em direitos humanos. Percebeu agora a babaquice que é aquela história do escola sem partido, que na verdade queria tirar da escola a discussão, não era sobre partidos políticos, mas era a discussão sobre esses temas que os defensores lá da tal escola sem partido identificavam como sendo um agendamento da esquerda. E o que eu estou tentando mostrar para você, desde o começo do nosso curso, é que isso é o tal do compromisso ético da Constituição, que independe do governo ser de esquerda, de direita ou de centro, que isso aqui é um compromisso inalienável. E que para institucionalizar isso, eu preciso levar essa discussão sobre direitos humanos para as escolas. É impossível que você tenha conscientização, educação, sensibilização sobre esses temas da dignidade humana, da igualdade, do respeito à diversidade, sem discutir esses temas na escola, sem utilizar de ferramentas culturais para isso. Pronto, aí está aqui, ó, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que a gente já havia visto antes, né? Como tal daquela política de transversalidade. Novamente aqui, ó, a educação e sensibilização com a transversalidade, a integração transversal no processo de institucionalização da política. Duas fases, duas etapas, duas medidas que se sobrepõem na institucionalização da política de direitos humanos. Volta então aqui para a gente discutir o plano. O plano estabelece concepções, princípios, objetivos. O plano, ele estabelece linhas de ação, contemplando eixos de atuação. E aí, veja, educação básica, na educação superior, na educação não formal, educação de profissionais dos sistemas de justiça, dos sistemas de segurança pública. Então vamos lá, curso de formação na PM, o cara passa no concurso da PM, aí está lá fazendo o curso de formação. No curso de formação dele vai ter direitos humanos. Obrigatoriamente vai ter direitos humanos, entende? Porque é parte da transversalidade, é parte da educação, da sensibilização, não só da sociedade em geral, de agentes privados, mas também de agentes públicos, de funcionários públicos. Isso é institucionalizar a política de direitos humanos, né? Educação e mídia, todos esses são eixos de atuação do plano. A definição considerada para a educação em direitos humanos é de um processo, olha aí, ó, sistemático, um processo multidimensional. Olha aí aquele programa de integração transversal, tá vendo? Que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando várias dimensões. Vamos lá. Conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos, sua realização, sua relação, na verdade, né, com o contexto internacional, nacional e local, afirmação de valores, atitudes, práticas que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Formação de consciência cidadã capaz de fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político, desenvolvimento de processos metodológicos participativos, com a construção coletiva,
utilizando linguagens, materiais contextualizados. Fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e gerem instrumentos em favor dos direitos humanos, né? Em favor da reparação da violação de direitos humanos. Então, isso daqui é a ação do plano. A ação desenvolvida na educação básica, na educação superior, na educação não formal, na educação profissional, também na educação em mídia. Além disso, gente, no tema da educação e da sensibilização, o plano tem um programa que é o de educação continuada em direitos humanos através de ensino à distância, viu? Tá aqui, ó. Oferta de formação em direitos humanos na modalidade de educação à distância, com vistas ao fortalecimento da cultura de direitos humanos. Quem tiver curiosidade, quem tiver interesse, entra lá no site do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e vai encontrar esses cursos. As ações do programa são regulamentadas pela Portaria 4.063, que define como objetivos do plano produzir, promover, atualizar e divulgar cursos sobre temas de direitos humanos para públicos diversos. Capacitar e qualificar profissionais que atuam diretamente com a temática, né? Além de oferecer condições para aprimorar a execução dos serviços e das políticas públicas. Olha aqui, ó, como isso é parte essencial da institucionalização da política pública. Tá vendo? Estamos chegando no final. Olha aí, ó, o monitoramento e a avaliação. A institucionalização das políticas de direitos humanos requer mecanismos eficazes de monitoramento, de avaliação, para garantir que os objetivos sejam alcançados, que as violações sejam identificadas e sejam corrigidas, né? Isso pode incluir a realização de relatórios periódicos sobre a situação dos direitos humanos, a realização de investigações independentes sobre violações, a implementação de medidas coercitivas quando isso for necessário. Mais uma vez, você entra lá no site do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, vai ver uma série de relatórios sobre os mais diversos assuntos, uma série de mapeamentos, de ferramentas de monitoramento, porque isso também é parte da institucionalização da política pública. Não se perca. Olha lá, ó, estamos falando de legislar, normatizar, criar órgãos específicos para que a gente possa, então, ter o acompanhamento, para que a gente possa ter, então, a execução da medida, uma integração transversal destes órgãos criados por lei, olha como está tudo integrado, entende? Transversalidade, atuação transversal dessas estruturas criadas por lei, educação e sensibilização em direitos humanos, monitoramento e avaliação. Por fim, institucionalizar tem que objetivo, gente? Permanência, continuidade, estabilidade. Portanto, a institucionalização de uma política pública significa um compromisso de longo prazo. A institucionalização das políticas de direitos humanos não é um processo rápido. Não é um processo rápido. Você pega os marcos históricos aqui que a gente está tratando. Vamos lá. O primeiro que a gente falou do processo de normatizar, de legislar. A gente estava falando de uma, por exemplo, convenção, como a Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi assinada em 69, e só vai ser ratificada pelo Brasil em 92, que só vai ser plenamente incorporada em 98, com a aceitação da competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos em 98. Para só em 96 ter o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, em 97 a Secretaria de Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça. Para transformar aquela secretaria em ministério, vai levar de 1997 até 2015. Até 2015. Então é evidente
que esse não é um processo rápido, não é um processo fácil. Agora, ele é, claro, um compromisso de longo prazo, ele requer participação, ele requer engajamento. Vamos lá, quanto menor a participação, quanto menor o engajamento da sociedade, menor é o agendamento. Lembra dos ciclos das políticas públicas? Vai demorar mais para enraizar, para institucionalizar a política pública. É importante que os governos demonstrem compromisso político genuíno com os direitos humanos e estejam dispostos a investir recursos. Isso significa investir dinheiro, tempo, gente, para garantir a sua implementação efetiva. Não adianta você ter só o papel, você tem que ter a estrutura, o órgão, você tem que ter campanhas, programas, ações, e isso é política pública de caráter oneroso, permanente, então você tem que garantir recursos. Você tem que garantir gente, você tem que garantir tempo para fazer as avaliações, os monitoramentos, a reformulação da política, a correção de erros na execução, na implementação dessa política pública. Tá aí, ó. Esse quadro que eu estou mostrando para vocês são as várias áreas de atuação dentro do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, várias ações, vários programas que são de ação continuada, certo? Compromissos de longo prazo, que requer tempo, recurso, gente em quantidade suficiente. Tá aí, ó. Atua nas áreas de cooperação internacional, criança e adolescente, a Comissão de Anistia, combate à tortura e à violação de direitos humanos, liberdade religiosa, LGBTQIA+, migrantes, refugiados e apátridas, mortos e desaparecidos políticos, pessoa idosa, pessoa com deficiência, pessoas ameaçadas de morte, população em situação de rua, registro civil de nascimento, segurança pública e direitos humanos. Tá aí. São várias ações, são vários compromissos de longo prazo e que requerem a participação, requer o engajamento de toda a sociedade. Fechado, gente? E nós estamos com matrículas abertas para o nosso curso completo Batendo Edital CNU Bloco 7. Dentro do nosso site, além do Bloco 7, você também tem o Bloco 8, que é para nível médio e tem conhecimentos gerais para todos os cargos. O nosso curso ele foi totalmente desenhado para aprovar você dentro do número de vagas. Inclusive, a gente já fez uma análise estatística do que é que a SESGran-Rio mais cobra e estamos direcionando todos os seus estudos para aquilo que é mais importante. A gente organizou todo esse edital que veio bagunçado, né? A gente organizou para que didaticamente você pudesse fixar melhor o conteúdo. Eu não sei se você dá uma olhadinha, mas existem assuntos que estão repetidos, existem assuntos que estão citados 3, 4 vezes. Pois a gente organizou tudo para você. A sua única função vai ser sentar e estudar, que já é bastante. Com o nosso curso Batendo Edital, Bloco 7, para o CNU, você vai ter todo o conteúdo teórico em videoaulas objetivas para você não perder tempo com aquilo que não cai. Nada de cursos longos, de aulas de 50 minutos, 2 horas. Nossas aulas são de 5, 10, 15, 20 minutos. Além disso, você vai ter também os resumos que os professores utilizam durante as aulas. Esses resumos vão te auxiliar no Fast Aprendizado. Você vai ter questões de fixação da SESGran-Rio e típicas da SESGran-Rio, porque como você sabe, a SESGran-Rio tem poucas questões, já que ela passou muitos anos sem fazer concurso. Mas não tem problema, a gente está preparando para você o melhor curso que já ajudou, a nossa metodologia já ajudou milhares de alunos no Brasil inteiro e agora vai ajudar você. Além disso, você vai receber um bônus exclusivo, o cronograma eficiente semanal da aprovação. Com o nosso cronograma, você vai saber exatamente quando estudar teoria, quando fazer questões e quando fazer revisões. Você não vai ter aquela angústia de, será que eu estou estudando corretamente? Será que essa ordem é correta?
De jeito nenhum. Aqui você vai ter um passo a passo. Você vai saber exatamente e aprender como ter foco, disciplina, como é que vai parar de procrastinar e como vai administrar melhor seu tempo. Aqui não são aulas largadas para você se virar. Não. A gente pega na sua mão até a data da sua posse. A gente te ensina a você estudar corretamente. Além disso, você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp pessoal. Se você tiver alguma dúvida sobre técnica de estudo, sobre administração, pode falar comigo. Aconteceu um imprevisto durante o estudo? Fale comigo que eu te oriento para você fazer os devidos ajustes. A gente está preocupado com você. Se você parar para pensar, conteúdo completo em videoaulas, mais os e-books, mais questões de fixação, mais questões de César Hill, mais cronograma, mais você vai poder participar das sessões de mentorias. Se a gente fosse chamar tudo isso, daria fácil aqui R$ 1.500 em curso. Mas não. Você vai poder efetuar sua matrícula utilizando o cupom CARRANZA55. E você vai ter 55% de desconto. De R$ 997 por 12 parcelas de R$ 37,39. E o início é imediato. Para você efetuar a sua matrícula, basta você clicar no link que está na descrição desta aula e utilizar o cupom CARRANZA55.